aí, tropa! Boa noite, tudo bem com vocês? Quero dizer que é uma honra estar aqui, tá? Falando sobre um conteúdo tão importante, né? Um conteúdo tão assim, que o candidato treme um pouquinho na base, né? Quando ele vai tratar aí sobre literatura, que é uma coisa aí que você não precisa, né, tremer, não precisa ficar com medo, é uma coisa mais voltada a você entender, tá? Entender o que acontece, como acontece, quando acontece, tá? Eu vou falar algumas coisinhas para vocês, ó, relaxarem na literatura. Tudo bem? A primeira delas é que a gente precisa hoje, né, trazer alguma base sobre a questão, né, da literatura para a gente entender os movimentos literários que a gente vai tratar, né, que são os movimentos literários brasileiros, né, mais para frente. Mas hoje a gente começa a entender, né, a questão mesmo da definição do que é literatura, porque a gente às vezes estuda literatura sem ao menos saber, né? O que ela é e como ela funciona, qual é a função da literatura na nossa realidade, que é uma coisa importantíssima, tá, meu amigo, minha amiga? Gêneros literários, que traz mais a ideia, né, de uma categorização, né, dos textos, né? E os aspectos construtivos do poema, que a gente vai aprofundar um pouquinho algumas coisas relacionadas mesmo aos tipos de poema que são tratados ao longo aí dos movimentos literários. Óbvio que, antes de tudo isso, eu preciso dizer, quem aí não me conhece, né? Eu acho difícil, mas quem aí, né? Até esqueceu, meu nome é Marina Moreira, sou professora de língua portuguesa e vamos começar a nossa aula, né? Então, vamos lá, meu querido, minha querida. Para a gente entender literatura, a gente tem que entender a sua definição, qual é a sua importância, qual é a sua função, né? E para a gente entender isso, eu trouxe aqui alguns slides que vão aí facilitar a sua visualização, tudo bem? Então, vamos lá, vamos começar? O que é literatura, né? Uma definição que a gente às vezes, né, deixa batido, deixa passar, não entende muito bem, não é isso? Não é? Só que é o seguinte, vamos entender. Literatura, que é do latim litera, que significa letra. Olha só, literatura significa letra, né, em latim. E é uma das manifestações artísticas do ser humano, ao lado da música, da dança, do teatro, da escultura, da arquitetura, dentre outras. Então, quando a gente trata de música, de dança, de teatro, a gente trata de arte, certo? A gente traz aí um lado artístico, né? Então, a literatura, ela faz parte dessa manifestação artística, né? Uma manifestação artística criada pelo próprio ser humano, certo? Então, vamos lá. Ela representa comunicação, linguagem e criatividade, sendo considerada a arte das palavras. Então, literatura é um tipo de arte, é um tipo de manifestação artística, mas voltada para a área da linguagem, tudo bem? É por isso que a gente, né, estuda isso dentro, né, da língua portuguesa, né? E aí a gente tem essa especificação da literatura. Trata-se, portanto, de uma manifestação artística em prosa ou verso. Vamos entender essa prosa e esse verso? O que é prosa? É quando a gente escreve aí do início ao final da linha, né? Do início ao final de um espaço, né? Marcado aí por parágrafos, né? A gente pode trazer aí essa manifestação artística dentro de uma obra, né? A gente tem lá livros, né, que trazem essa manifestação artística, e a gente tem versos também. Versos está aí para constituir aí um poema, né? Uma obra voltado a um poema, um soneto, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? O que significa soneto, e aí a gente vai entender que a literatura, ela pode estar tanto em prosa quanto em verso, tá? E muitas manifestações, né? Muitas escolas literárias
né? Muitas manifestações literárias, elas se voltam para essa estrutura, né? De prosa ou de verso. Muito antiga, né? Uma manifestação literária muito antiga que utiliza das palavras para criar arte. Ou seja, a matéria-prima da literatura são as palavras, tal qual as tintas é a matéria-prima do pintor. Ou seja, as palavras são a ferramenta utilizada, né, pelo autor, né, pelo literato, para desenvolver aí a sua obra, para desenvolver aí a sua manifestação artística, ok? De tal maneira, o conceito da literatura também pode compreender o conjunto de histórias fictícias inventadas por escritores em determinadas épocas e lugares, sejam poemas, romances, contos, crônicas, novelas. Essas ideias de poemas, romances, contos, crônicas e novelas estão estruturadas e categorizadas aí em gêneros literários, que a gente vai ver já já. Tudo bem? E aí, a literatura, ela pode ser, né, introduzida, né, com a definição de estabelecer uma relação com a realidade, né, do autor, uma relação aí do meio, né, em que o autor vive naquele momento. Então, por exemplo, ele vai fazer uma crítica social, ele pode utilizar a literatura como uma manifestação artística daquele momento, daquela realidade, e também pode trazer uma história fictícia, algo fictício para aquele momento. Tudo bem? Alguém falou comigo? Não, eu abri o microfone sem querer. Ah, tudo bem. Tem aqui alguém falando comigo, que eu acho importante também a gente trocar figurinhas. Ó, mestre, tem uma informação que li e gravei porque achei importante. Para os gregos, a literatura, a arte, tinha uma função hedonística, que é causar prazer retratando o belo. Isso não é só na literatura, mas sim também na escultura, na pintura, né? A gente tinha mais voltado, né, nesse tempo, né, dos gregos, a forma do belo. Então, se você puder ter a lembrança aí de esculturas que a gente viu nos livros, né? Vocês já viram esculturas, né? Tratadas aí o corpo do homem, tratando o corpo do homem, tratando o corpo da mulher. Isso tudo está trazendo aí, né? O belo, está tomando aí a questão de uma ideologia, né? A mulher idealizada, o homem idealizado. Tudo bem? Então, isso também está voltado a essa ideia, tá? Do belo, de trazer o belo. E a literatura, né? Nos movimentos literários que a gente vai ver, está voltada a isso, está voltada à realidade em que se vivia, em que os autores traziam, né, naquele momento, né, seja por uma crítica social, né, como eu acabei de falar para vocês, seja voltada a uma questão mesmo de sentimentalismo, né, trazer o seu sentimento aquele momento ali, né, então ele trazia aquela ideia da realidade e também trazia histórias aí fictícias inventadas por esses escritores. Tudo bem? Ok, vamos lá. Ó, qualquer dúvida vocês podem falar comigo, hein? Tá legal? Até porque assim, um pouquinho de informação que vocês têm que aí pegar, tem que absorver, tem que entender. Tudo bem? Por enquanto é tranquilo. Tá ótimo. Então vamos lá. Os textos literários possuem uma função muito importante para o ser humano. Por quê? Qual é a função? De forma que provocam sensações e produzem efeitos estéticos aos quais nos fazem entender melhor nós mesmos, nossas ações, bem como a sociedade em que vivemos. Então, a gente tem aí os textos literários que nos trazem aí sentimentos, né? Quando a gente lê, a gente produz sentimentos ali, nos provocam sensações, seja de tristeza, seja de reflexão, seja de alegria, seja de amor, né?
segundo o crítico literário Afrânio Coutinho, aí ele diz, aí ele lança braba. A literatura é assim, a vida, parte da vida. Não se admitindo, posso haver conflito entre uma e outra. Através das obras literárias, tomamos contato com a vida, nas suas verdades eternas, comuns a todos os homens e lugares, porque são as verdades, da mesma condição humana. Então, quer dizer, a literatura, ela faz parte de nós, certo? Por que ela faz parte de nós? Porque ela está voltada à realidade de uma época, de um momento, né? E está tomada aí também de sentimento, está voltada aí de sensações produzidas pelos escritores. Então, é uma troca, ok? Nesse sentido, devemos lembrar que o conceito de literatura foi se alterando ao longo do tempo e seu significado, tal qual conhecemos hoje, é diferente da visão clássica. Então, vamos lá. Para o filósofo grego Aristóteles, um dos primeiros a focar nos estudos sobre essa arte, então Aristóteles também vai ser aquele cara que vai aí dividir aí os gêneros literários que a gente tem, tá? A arte literária é mímese, imitação. É a arte que imita pela palavra. Com efeito, o conceito da literatura foi se ampliando e abrangendo, assim, diversos textos que englobam os gêneros literários que hoje conhecemos: literatura infantil, literatura de cordel, literatura marginal, literatura erótica, dentre outros. Então, ele separa aí tipos de literatura em função da sua mensagem. Tudo bem? Alguma dúvida até agora? Professora, Até agora? Oi! quando eu era pequeno, eu tive que fazer um conto de cordel. Sim, isso é estudado, né? Os tipos de texto a gente estuda desde do ensino básico até o ensino superior, né? Pelo menos na minha área, né? Mas até o ensino médio, vamos dizer assim, a gente tem uma grade que estuda tipos de textos variados, tá? Eu só lembro de literatura da época do ensino médio, onde falavam as ninfas do como é que é? Do deserto, eu acho. Não, deserto não. As ninfas Eu na só beira do lembro e não rio. lembra, eu só lembro e não Desculpa. lembra, esse negócio tá esquisito aí, né? Desculpa. É terça-feira é assim mesmo. Professora, Ele Não, lembra e não mano. lembra. O que é isso? Esqueci. professora, Oi. sabe o que eu me lembro de literatura? Hum, Carta de Antônio Bandeira da Boca do Inferno. É isso que eu me lembro. isso aí tá ligado ao barroco, muito legal. E aí, ó, a gente tem a Não entendeu. produção de texto está voltada à literatura. Por quê? Está dentro dos gêneros literários. E os gêneros literários que a gente estuda nessa produção textual, a gente estuda literatura. Na verdade, é a literatura, certo? A produção de texto é a literatura, né? A gente entender a literatura na prática, tá? E qual é a função da literatura, né? A gente estuda a literatura, mas qual é a função dela? Eu não sei a função, vamos entender, né? A arte literária representa recriações da realidade produzidas de maneira artística. Foi o que eu falei para vocês, certo? O artista, ele dentro de um meio social, ele dentro de uma realidade social, ele vai aí desenvolver, né, as manifestações artísticas, seja na pintura, seja na escultura, seja na literatura, tá? Ou seja, que possui um valor estético, onde o autor utiliza das palavras em seu sentido conotativo, figurado, para oferecer maior expressividade. Vocês sabem, né? Eu falei com vocês sobre quando a gente estudou figuras de linguagem. Eu acho que vocês estudaram figuras de linguagem comigo, né? Sim. Ou não? Acho que foi com o Bruno, na verdade. Na verdade, acho que não, professora. Mas com certeza ele falou para vocês que as figuras de linguagem, por que a gente utiliza figuras de linguagem na nossa fala? Para trazer maior expressividade. A gente tem aí uma ideia de trazer a mensagem
mais enfatizada em função dessas palavras, desses termos, dessas expressões no sentido figurado, no sentido conotativo, né? Dessa forma, a literatura possui um importante papel social e cultural envolvido no contexto em que fora criada, posto que abarca diversos aspectos de determinada sociedade, dos homens e de suas ações e, portanto, que provoca sensações e reflexões do leitor. Para o filósofo francês Louis Gabriel Ambroise, Visconde de Bonaldi, a literatura é a expressão da sociedade, como a palavra é a expressão do homem. Então, olha o peso e a importância da literatura para a nossa vida, né? Agora, prestem atenção no que eu vou dizer. A gente está falando aqui, né, sempre que a literatura possui, né, um importante papel social. Por quê? Porque ela traz aí uma marcação, né, dos aspectos de determinada sociedade, aquilo tudo. A gente fala aí do meio em que ele vive. Então, vamos combinar uma coisa, pessoal? Para você entender literatura, olha lá. Para você entender literatura, você precisa estar aí muito bem em história. Por que que eu vou dizer isso para vocês? A história é casado com a literatura. Por que que eu falo isso para vocês? Se você não entender a história, se você não entender o contexto histórico em que uma escola literária, né, se funde ali, se cria, você não entende as características daquele movimento. Então, quer dizer, o quinhentismo, por exemplo. O que o quinhentismo foi para a literatura? Foi voltada à questão da literatura da informação e voltada à questão da literatura jesuítica, né? Uma questão mesmo de literatura catequética. Mas por quê? Se você entende o contexto histórico, se você entende a literatura da informação voltada às grandes navegações, onde, né, nesse período havia, né, muitas cartas relatadas, né, com aquilo que se via, né, com descrições daquilo que se via para o rei, né, que trazia, né, as caravelas, né, que levava as caravelas para o mar, né, nas grandes navegações. Se você não entende isso, se você não tem esse start, você não tem esse link com a literatura da informação. A Érica está aqui, ela é professora de história. Aí eu tô falando um monte de coisa assim, meio superficial, entendeu? Ela deve estar assim, meu Deus do céu, socorro. Mas, vamos lá. Nunca, jamais. Vamos lá. Quem tá estudando é vocês, hein? Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Se você não entende essa questão das grandes navegações e essa ideia da literatura da informação que anda junto, ligado, você não tem um entendimento claro. Literatura jesuíta. Por que é literatura jesuíta? Porque os jesuítas, né, vieram juntos, né, de maneira, né, bem superficial, só na época da colonização que vieram de forma mais presencial, né, mais enfática, mas vieram já trazendo a ideia de catequizar os índios. Então, teve esse momento também. Então, a literatura ela é marcada pela realidade, ou seja, pelo contexto histórico em que se vive. Certo? O realismo no momento da Revolução Industrial. Então, a gente já tem marcas, né, da literatura que trazem isso, né? O marxismo, né? O anarquismo, essa visão de determinismo, de darwinismo, tudo está voltado ao realismo. O barroco voltado à reforma e contra-reforma ao mesmo tempo. Então, você tem que entender o que é reforma e contra-reforma. Óbvio que eu vou falar para vocês, né, de maneira mais aprofundada aí o que é isso, como se deu esses contextos históricos, né, o que é cada um, cada ponto, para você aí, né,
colocar isso na sua mente de maneira sólida. Mas, de certa forma, você precisa entender que estudando história, você tem um bom relacionamento com a literatura, que é isso que você tem que, né, se ligar. A literatura não é só você entender data, nome de autor, isso aí é para prova de sargento. Para prova de oficial é mais denso, é mais profundo, tá? Então, vamos lá. Vamos aos gêneros literários, né? Vamos chegando aí aos gêneros literários para a gente ter uma ideia, né, dos textos, né, que são criados e categorizados, ok? Então, vamos lá. Os gêneros literários, prestem atenção, são categorias da literatura que englobam os diversos tipos de textos literários segundo sua forma e conteúdo. Então, eu tenho uma forma e eu tenho um conteúdo que vai categorizar esse texto para um tipo de gênero literário. Então, ele vai ser categorizado. Tanto o conceito de literatura se modificou ao passar do tempo, como de gênero literário, né? Uma vez que os gêneros literários abordados por Aristóteles, lembra que eu falei que ele vai estar ali com os gêneros literários? Olha ele lá. Ele que traz essa denominação dos gêneros literários, tá? Eram classificados de 3 maneiras, semelhantes ao que conhecemos hoje, embora possua diferenças. A gente vai entender essas diferenças. De acordo com o esquema proposto de Aristóteles, os gêneros literários eram divididos em lírico, que é a palavra cantada, o épico, que é a palavra narrada, e o dramático, que é a palavra representada. Tudo bem? Então, entendam essa definição. Lírico, palavra cantada, tudo bem? Épico, palavra narrada. E o dramático, palavra representada. Todos esses 3 gêneros aí possuem características ímpares que vão aí categorizar os textos que, né, a gente encontra, beleza? Então, vamos lá. Alguma dúvida até aí, povo? Tá tudo certo? Olha lá, hein? Tá tudo lindo. Demais. É porque é o seguinte, a gente tem pouco tempo, né? Então, eu tô seguindo, né, um ritmo, mas se vocês quiserem que eu volte, que eu pare, pelo amor de Deus, fala comigo, hein? Tá bom? A prova da SpaceX, ela costuma cobrar os clássicos da literatura brasileira, informações sobre eles ou não? Sim, é bom vocês levarem em consideração isso, tá? Tá bom. Ela Coitado do Machado de aprofunda. Assis. Ó, a prova da SpaceX, ela é mais aprofundada na literatura. Então, quer dizer, ela não vai fazer uma pergunta seca para você. O que é pergunta seca? Sei lá, característica tal. Qual é o movimento? Não, ele vai encorpar aquilo ali, ele vai trazer uma questão toda encorpada para você poder responder. Mesmo que seja a resposta o nome do movimento, mas ele vai trazer de uma maneira super mais elaborada. Tudo bem? Beleza? Beleza. Tranquilo, Gostei. né? Oi. Ano passado teve uma questão que englobava tudo, cara. Barroco, arcadismo. Esqueci o que eu tô passando. Cara, englobava tudo, cara. Você tinha que saber características de cada gênero literário. Olha, eu não vou enganar vocês, não. Eu sou apaixonada pela prova da SpaceX. Eu sou apaixonada pela prova da SpaceX e vou dar uma justificativa. Só passa quem estuda. Não tem essa de eu passei porque, sei lá, eu vi alguma coisa ali, alguma coisa e consegui passar. Não é assim que a banda toca. A SpaceX, até prova de língua portuguesa, se você não tiver uma atenção, ela vai quebrar suas pernas. Por quê? Você tem que ter total atenção, você tem que perceber, né? Às vezes, alguma coisa ali que ele deixa ali para ver se você realmente sabe aquela matéria, né? A SpaceX, ela é dividida em partes, né? Tem a parte
da interpretação textual, né, e compreensão, tem a parte da língua portuguesa e tem a parte da literatura. Então, tem 3 a 4 perguntas aí de literatura, né, numa folha. Então, você tem que ser sagaz e entender que você precisa saber. Não é a questão de, vou dar uma lidinha. Não, SpaceX não é isso. Nem AFA é isso, vocês sabem disso, mas eu falei, né, para vocês, AFA não cai literatura, e também falei para vocês da questão da AFA estar mais voltada para a questão da interpretação e compreensão textual, né, que vocês precisam pegar bastante, tá? Então, vamos lá. Gênero lírico. Vamos entender o gênero lírico? Muito antes de nós, os gregos usavam cantar suas poesias. Daí seu nome, lira. Era um instrumento usado para acompanhar e dar ritmo a essas canções. Por isso que a gente tem, né, gênero lírico, palavra cantada, tá? E suas características de versos, rimas, métricas e tantos outros recursos responsáveis pelo ritmo desse gênero. Esses recursos são imprescindíveis para realizar o papel fundamental dos textos líricos, expressar os sentimentos humanos por meio do eu lírico, que fala de amor, tristeza, alegria, fatalidade e tantos outros. Prestem atenção. Gênero lírico é mais voltado para o lado do poema, né? É mais a estrutura do poema. E aí ele tem toda a questão mesmo de versos, rimas, métricas, né? Tudo que está voltado aí, estrofes, que está voltada aí à organização e à estruturação desse gênero, tá? Qual é a ideia do conteúdo? A ideia do conteúdo é expressar os sentimentos de quem? Do próprio eu lírico. Então, ele fala de amor, ele fala de tristeza, ele fala de alegria, de fatalidade e tantas outras coisas, tantos outros sentimentos voltados para o próprio, né, para o próprio eu lírico. Tá? Tudo bem? Sim, a sátira está nesse gênero, por quê? Porque a sátira, ela fala mal de alguém, mas ela fala dos sentimentos do próprio autor diante daquela pessoa. Então, por exemplo, se eu tenho lá o Boca do Inferno, né, que a gente fala, que trata, né, de uma sátira, né, que ele é tratado, né, como Boca do Inferno por conta dessas sátiras que ele traz, né, Gil Vicente. E o Gil Vicente, ele traz essa ideia de sátira falando daquilo que ele sente sobre alguém. Então, ele fala mal ou ele fala de maneira irônica alguma coisa, mas voltada para os seus sentimentos. Então, a gente tem o gênero lírico ali. Tudo bem? Então, vamos lá, ó. Poema das Sete Faces. Prestem atenção aqui. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás de bigode é sério, simples e forte. Vocês estão conseguindo perceber que ele está trazendo uma descrição, né? Uma descrição que você percebe que é subjetiva, né? E além da subjetividade, ele traz os seus sentimentos voltados àquele momento, né? Ele traz aí que os olhos dele não perguntam nada, o coração dele pergunta um monte de coisa, não é isso? Ele traz aí aquilo que ele está sentindo naquele momento, certo? Naquele lugar, no acontecimento ali das coisas, né? Tem poucos, raros amigos, o homem atrás do óculos e do bigode. Meu Deus! Por que me abandonaste se sabia que eu não era Deus? Se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, mas não seria uma solução. Estão vendo a questão da estrutura métrica? Estão vendo a estrutura das rimas também nesse poema?
Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Então, nessa ideia, né, ele traz aí os seus sentimentos, traz os sentimentos voltados àquilo que ele está percebendo ali, né, naquela situação. Então, ele traz os sentimentos do eu lírico para esse poema. Então, é um gênero lírico, tá? Mestre, esse Gil, que é o da Barca do Inferno, isso, na verdade, ele é o Boca do Inferno. Ele é considerado o Boca do Inferno. E aí ele traz aí poemas voltados para sátira. E gente, é Gregório... Ó Senhor, é muito nome, gente, pelo amor de Deus. Gregório de Matos, exatamente. É isso aí. Alan, muito obrigada. Gregório de Matos. Socorro. Vamos lá. Gênero épico ou narrativo, segundo alguns autores, essa é a diferença, tá? Começou com o gênero épico e hoje é considerado como um gênero narrativo, ok? Diferente do lírico, o gênero épico aborda o mundo exterior, tá? Ele não aborda os sentimentos, ele aborda o mundo exterior. Geralmente com um narrador que conta em forma de versos um fato apresentando elementos de espaço, tempo e personagens. Então, quer dizer, por que é gênero narrativo, né? Que alguns autores utilizam? Porque eu tenho marcas de narração. Eu tenho personagens, eu tenho um narrador, eu tenho espaço, eu tenho tempo em que é tratado, né, a situação, né? E, na verdade, isso tudo, né, é voltado para uma situação que ocorre no mundo exterior, ou seja, não traz aí o sentimento aí do eu lírico, tudo bem? De quem conta a história. Não traz isso, tá? Quase sempre carregam um herói que caracteriza as qualidades de um povo. Então, se você já viu, né, o filme 300, você entende o que eu estou falando. O filme 300 traz aí uma história de um povo heróico, né, com um herói, né, tem aí o espaço, o tempo, personagens, né, dessa história, né, e aborda o mundo exterior, aborda o que acontece lá, né, naquele lugar, né, com aqueles homens, né. O filme 300 é considerado um gênero épico, certo? Porque tem ali, né, um herói e traz aí qualidades de um povo. Tudo bem? Conseguem entender isso? Sim. Tudo bem? Alguma dúvida? Tá tranquilo. Não, tá de boa, professor. Tranquilo, Então, professor. Show! Então vamos ao fragmento dos Os Lusíadas. Os Lusíadas é uma obra muito importante para a literatura, tá? Ela é uma literatura portuguesa, tá? De Camões. Camões aí foi o grande autor, né, da literatura portuguesa, né? É considerado aí um herói para Portugal, né, na literatura, né? Porque é o cara. A gente não tem Machado de Assis aqui, então eles têm Camões lá em Portugal. E aí ele traz aí os Lusíadas, que é muito legal, de verdade, é muito legal essa história. Os Lusíadas são embarcações que fazem uma viagem, né? Os Lusíadas são embarcações que trazem uma viagem, mas a viagem é com seres aí fantásticos, né? Sereias, monstros, e aí eles, né, passam por isso tudo. Então, quer dizer, é um gênero épico, né? Então, ó, o fragmento. Nesta frescura tal desembarcaram, já das naus aí, barco, né? Os segundos argonautas, onde pela floresta se deixavam andar as belas deusas como incautas,
Algas doces, cítaras tocavam, algas, harpas e sonoras flautas. Outras, coisarcos de ouro se fingiam seguir os animais que não seguiam. Então aí eu tenho uma ideia retratando sobre os Lusíadas, né? Retratando aí esses caras aí, né? Que fazem essa viagem, tá? Então é bacana se vocês que viagem realmente. Se vocês quiserem, né, trazer isso para a leitura de vocês, vai ser muito interessante. Vocês vão gostar muito dos Lusíadas, tá? É um livrinho grossinho, assim, mas é pequenininho e grossinho, tá? É umas 50 bíblias. É muito legal, gente, eu amo. Eu já li. Foi o único livro que eu li todo. Quem já leu? O único livro que eu li todo. É mesmo, Caio? Vou ler ainda. Sou o mais gigante da Mastor, cara. Quero nem Cara, saber. muito bom, muito bom. Poxa, legal vocês lerem. Ian também leu, que coisa boa. Li metade só, Camila, pelo amor de Deus, hein? É grande demais, professora. Pelo amor de Ah, Deus. por favor. O Vasco da Gama só enrola. Pelo amor de Deus. A escola exigiu. Sincerão. Ai, meu Deus. Vamos lá. E aí a gente tem aquele gênero dramático, né? O que é o gênero dramático? O gênero dramático é associado à representação. Por isso aí que a gente tem, nossa, você é muito dramático. Quem já ouviu isso? Levanta a mão. Eu não, né? Eu não, Duvido. né? Eu não, Que velho. isso, meu Deus. Você é muito dramático, você é muito dramática. Por quê? Porque está associada à representação. Nesse gênero, os personagens se comunicam diretamente por diálogo. Então, assim, é uma comunicação por diálogo, é uma encenação, tudo bem? Então, se você vê lá, a literatura de Édipo Rei. Vocês conhecem Édipo Rei? Já li também. Não conheço não. Édipo Rei. Conta a história aí, Caio. Que história. E agora eu não me lembro, eu sei que eu já li. Ele tá cego. Olha Ele o caô. tá cego. Gente, Édipo Rei é a história. É assim, casos de família. Vocês vão adorar se vocês lerem Édipo Rei. Por quê? Ele pega a mãe dele. Porque ele pega a mãe dele e depois ele vai descobrir. E olha. Ah, O da profecia. sim, Muito meu bom. professor de Isso. filosofia falou. Oráculo. Oráculo Mas, Leiam, professora, gente, que é muito Dark bom. agora? Mas O maluco eu é acho avô o dele. Júlio Verne. Tem até filme de Édipo Rei, tá? Se vocês Eu vi quiserem a ver. peça. Eu vi uma peça disso. Pra você ver, cara, Édipo Rei é muito legal. E é tipo caso de família de verdade. É uma situação muito complicada, entendeu? Não, o nome já é estranho, né? O Sim, filme é muito sim. tosco. Mas Professora, Júlio Verne ninguém supera, professora. Viagem de volta viagem ao centro da Terra. 1000 léguas submarinas. É muito bom também. Olha lá, encenação é quando eu tenho assim, olha o exemplo aqui. E só para vocês marcarem aí, tá? Os textos no gênero dramático são verbos direcionados na segunda pessoa, ou seja, tu e vós. Tudo bem? Então, olha aqui. Isso aqui é um tipo de gênero dramático. Vamos lá, se você vai numa peça teatral, né? Se você vai ver uma peça teatral, você está vendo um gênero dramático sendo reproduzido. Então, aquela ideia, cenário, interior, noite, delegacia de polícia, distrito do Bosque, setor de contrabando do biscoito. Aí tem lá, né? Sei lá, mudança de cenário. Aí entra o locutor, vai falar, né? Entra o locutor. O caso da menina da Chapeuzinho Verde é uma história real. Apenas a cor da Chapeuzinho foi trocada depois da queda do Muro de Berlim. Câmera aproxima-se da mesa do inspetor Lobo Mal. Aí, Lobo Mal. Meu nome é Lobo Mal, mas podem me chamar de Lobo. Tinha acabado de resolver o caso dos 3 porquinhos. O chefe felicitou-me e afagou
minha cabeça dizendo que eu era um bom policial. Eu disse que não era um policial, eu era um lobo. Sonoplastia, acorde de suspense. Tandam! O relógio bate 8 horas. Aí o lobo mau, 8 horas, tenho de fazer minha ronda pelo bosque, escovo meu pelo e saio para a floresta. Então, isso aqui é uma forma de gênero dramático. Tudo bem? Que tem aí todo marcado uma encenação. Deu para perceber? Isso é um gênero dramático. Percebemos. Gostaram da sonoplastia, né? Sonoplastia. Professora, a senhora vai passar esse slide pra gente? Lógico que eu vou. Então tá ótimo. Vamos aos aspectos construtivos do poema? Até que eu tô indo bem, tô indo num ritmo legal. Para aí a gente no final fazer uma revisão, tá? Então vamos lá. Vocês são demais, cara. Obrigada. Então vamos lá, aspectos construtivos do poema. A gente precisa saber disso. Isso cai na sua prova. E não só cai no SPSEX não, tá, bonito? Cai na AFA também, queridão. Cai na AFA também, que eu já vi isso acontecer, tá? É uma questão voltada ao paralelismo, tá? Já me perguntaram sobre o paralelismo e a gente vai falar isso aqui nos aspectos construtivos do poema, tá? Então, já fica de olho aí, tá? Atento. Verso. A gente começa falando de verso, tudo bem? Porque verso aí compõe, né, a estrofe para compor o poema. Então, a gente precisa ir do ponto inicial, tá legal? Então, verso é uma sucessão de sílabas ou fonemas formando uma unidade rítmica e melódica que corresponde normalmente a uma linha do poema. Então, a linha ali, né, que a gente tem lá uma sucessão de sílabas ou fonemas, né, formando uma unidade rítmica e melódica, né, trazendo aí ritmo e melodia para o meu poema. Isso aí é um verso, tudo bem? Os versos organizam-se em estrofes. Então, se eu falo lá, a primeira estrofe, então é um conjunto de versos. Tudo bem? Beleza? Até aí, tudo bem? Tranquilo? A gente sabe disso que na nossa escola a gente estudou isso, né? Vamos resolver isso aí. Vamos resolver esse negócio do paralelismo. Estrofe ou instância. Olha só. Olha a maldade. Estrofe também pode ser chamado de estância. Não é instância, não, tá? É estância. É um agrupamento de versos. Então, se lá na sua provinha, que eu falo, né? AFA, Escola Naval, SPSEX eu amo, tá? Coraçãozinho. Mas essas outras provas demônias, né? De repente, eu chamo com esse apelidinho carinhoso, tá? Essas provas abençoadas, se elas, né, chegarem e trocarem, ao invés de estrofe, colocar lá estância, né, e você perceber lá que está envolvendo o poema, né, uma estrutura do poema, você sabe ali que é uma estrofe, tudo bem? Não esqueça. O número de versos agrupados em cada estrofe pode ser variado, podendo ser, aí eu tenho aí uma listinha de nomes, né? De nomes de agrupamentos de estrofe. Então, se eu tenho lá 2 versos, ou seja, uma estrofe só com 2 versos, eu tenho um dístico. E aí você lembra, obviamente, ó, diz 2, tá? Beleza? Exatamente isso. Mas é também demônio em língua portuguesa, então vocês têm que focar aqui também, pô. Terceto, 3, né? Terceto, você já entende que é 3. Então, 3 versos na estrofe. Quartetos ou quadras, lembra 4, né? 4 versos. Quintilha vem de quinto, lembra quinto, né? Lembra 5 versos aí de estrofe.
sexteto ou sextilha, 6 versos. Sétima ou septilha, 7 versos. Oitava, 8 versos. Nona, 9 versos. E décima, 10 versos. Não tem errado aqui, tá, pessoal? Se vier lá qual, de acordo com o número de versos agrupados, qual é o nome, né, desse agrupamento? Você vai dizer lá qual é de acordo aí com o número de versos, tá? Não confundam esses nomes, porque pelo nome você já sabe aí, né, qual é a numeração, beleza? Então, tá tudo bem até aí? Tudo certo? Tranquilo? Tudo certo, tranquilo. Tranquilo. Então, vamos lá. Aí chegou a parte mais chatinha, né? Não, porque não se tem. Na verdade, é muito raro ver isso. Muito raro mesmo, Camilinha. É bem difícil. Difícil, quase impossível. Eu não lembro de ter visto isso. Tá? De E o 10 que é tá acontecendo difícil. ali embaixo? Então vamos lá, pra gente entender isso aqui, tá? Meu Deus. Calma. Calma. Tal É só que para é. vocês Calma. se mentalizarem com isso aqui, tá? Gente, que A melodia que caracteriza o verso é resultado de alguns recursos encontrados na poesia de todos os tempos. Então, para eu formar um verso que tem uma melodia, né, que tem uma melodia nas suas palavras, eu tenho aí alguns recursos, né? Os mais importantes desses recursos são a métrica, né? O ritmo, a rima, a aliteração, que está dentro das figuras de linguagem, a assonância, que também está dentro das figuras de linguagem, a paranomásia, que também está dentro das figuras, e o paralelismo, tá? Então, vamos lá. A métrica. O que é a métrica? Né? Vamos entender o que é a métrica. Então, se ele falar lá a questão mesmo de métrica, você já tem um ambientalismo aí dessa palavra. O que é a métrica? Medida de versos, isto é, o número de sílabas, olha só, número de sílabas poéticas que apresentam, certo? É sílaba gramatical? Não, é sílaba poética, meu querido. Beleza? Calma, tá tudo bem. Tá tudo bem, calma. Eu vou mostrar isso para vocês que tá tudo bem, ok? Para determinar a medida de um verso, dividimos o verso em sílabas poéticas, processo que recebe o nome de escansão. Vocês já ouviram esse nome? Escansão? Já ouviram falar? Eu pensei que fosse uma música que não é mais música, sei lá, mas. Alguma vez eu já ouvi Ó, falar. todo mundo assim já alguma vez. Tem gente que não, né? Ó, lá no parnasianismo, olha que maravilha, vocês já associam, que coisa linda, é assim mesmo. Isso aí, vocês precisam ter essa associação, tá? Sempre buscando associar essa ideia aí que eu tô trazendo, essa base para a gente focar nos movimentos, tá? Então, escansão é a divisão silábica poética. Então, vamos lá. Por ter base na oralidade, prestem atenção. Aqui eu já não separo as sílabas voltadas aí à marcação gramatical, mas pela oralidade, pela fala ou pelo canto. Tudo bem? Isso, ai que coisa linda! Sim, os parnasianos se preocupavam muito com a métrica. Eles eram bem rigorosos com a estrutura, né? Eles eram bem canônicos, né? E bem voltados à formação, né? E ao vocabulário, né? Bem formal, bem culto, bem carregado. Então, por ter base na oralidade, a divisão silábica poética obedece a princípios diferentes da divisão silábica gramatical.
As vogais átonas, prestem atenção nisso para vocês entenderem aqui embaixo essa numeração. As vogais átonas são agrupadas numa única sílaba. E a contagem das sílabas deve ser feita até a última sílaba tônica. Olha lá. Compare a divisão silábica gramatical à divisão em sílabas poéticas deste verso do poema. Então, eu tenho lá, aqui a divisão gramatical, certinho, bonitinho. Canta o que é meu, vai ser embora. Vocês estão percebendo, né? Que aqui eu não tenho divisão voltada à oralidade. Eu tenho divisão voltada à gramática. Canta o que é meu, vai ser embora. Essa é a divisão gramatical. Agora a divisão poética. Canta o que é meu, vai ser embora. Por que eu parei aqui? Embora. Porque no RA não é átono. Isso, o RA aqui é átono. Então, eu paro na última sílaba tônica. Tudo bem? Professora, mas esse sem aí junto não faz sentido não, professora. Porque aqui, prestem atenção, aqui eu tenho átona e átona. Ah, tá. Aqui eu tenho átona e ela aqui é tônica, então, né? A átona vai se juntar com a tônica. Acho que eu entendi. Consegue entender? Aqui, ó. Aqui é átona e aqui átona. Então, elas vão se unir. Por quê? Porque elas não têm, né, uma marcação aí de força na fala, na oralidade. Então, elas vão se unir. Consegue entender isso aqui? Alguém não entendeu? Vamos lá, povo. Alguém não entendeu? Olha, só é muito estranho isso aí, tem que praticar. Não, isso aqui não cai na prova de vocês. É só para você entender o que é escansão. Tá. Escansão é uma divisão poética. Divisão poética que traz o quê? O que ele fala aqui? As vogais átonas são agrupadas numa única sílaba. Deixa eu marcar aqui para vocês entenderem melhor. Ó, se eu tenho aqui cão, o cão já é uma sílaba átona. O resto, né, que é o tá, ele é uma sílaba átona. Se o o é uma sílaba átona, eles vão se juntar. Então, eles falam aqui, ó, as vogais átonas são agrupadas numa única sílaba. Aqui também. Tudo bem? Aqui se agrupou por quê? Porque o que é uma sílaba átona. Então, aqui como né? É uma sílaba tônica, né? Tem a sílaba tônico, na verdade, é monossílabo tônico, ele vai se juntar. Entendi mais ou menos, é ótimo. Aqui eu não tenho uma divisão gramatical, né? Marcada gramaticalmente, sem eu perceber a sílaba tônica, sem eu levar em consideração a sílaba tônica. Eu separo direto, todas as palavras vão ser separadas, levadas em consideração aí se é monossílaba, se é oxítona, se é... Certo? Todas elas vão separar, né? Se elas são de sílabas, trissílabas, polissílabas, né? Se eu tiver duas vogais tônicas, uma atrás da outra, eu vou separar, tá? Ó, por exemplo, meu, vai, eu tenho palavras aqui, né? Que são monossílabas tônicas, e aí eu vou ter que separar. Eu não posso deixar essas duas palavras juntas. Gente, mas tá bom, tá aberto. Conseguiu entender? Fecha 9 horas. E aí, Leonardo? Professora, eu vou falar que sim.
Não, vai falar nada que sim, pelo amor de Deus. É porque Você eu não acho. entendeu. Eu entendi, professora. A definição eu entendi. Tá de boa. Eu entendi como é que Olha funciona. só. A Vou falar que escansão sim é ótimo. É, sim. É porque eu entendi como funciona e como fazer, entendeu? Só que eu acho muito bizarro. Mas eu entendi. não, olha só. Ele não vai pedir para você faça a escansão ele não vai pedir isso. Mas se ele tocar no assunto escansão, Então eu vou saber o que é. você vai saber o que é. Que é o quê? Uma divisão poética, que não é uma divisão gramatical, é o quê? Uma divisão poética. E aí, dessa divisão poética, eu sei quando que o poema é decassílabo, essas formas, alexandrino. Deu para entender? Então aquelas nomenclaturas dadas por exemplo, se eu tenho uma nomenclatura que eu vou dar para essa divisão poética. Isso. Então, para eu entender dessa nomenclatura, eu tenho que saber dividir, certo? Não necessariamente. Como assim? Porque é o seguinte, você está perguntando para eu saber o nome, por exemplo, tem 7 sílabas na divisão Exato. poética, então o nome vai ser esse, é isso? Exatamente. Sim. Viu? Ai, que droga. Sim. Exatamente. Sim. Que droga. Então, assim, para vocês ficarem mais tranquilos, né? Nos movimentos literários que a gente vai ver muitos movimentos literários, né, que utilizam aí do poema, que são mais voltados ao poema, que é assim, os poemas eles são organizados, estruturados nos decassílabos. O que são os decassílabos? É uma divisão poética que termina aí na 10ª sílaba. Então, são decassílabos, os versos, entendeu? Então, assim, você precisa entender a métrica para quê? Para quando eu falar para vocês assim, olha só, gente, a escansão desse tipo de poema no movimento X é tal. E aí você já vai assimilar isso. Deu para entender? Sim. Deu, professora, deu sim. Não é para você fazer escansão, você não vai fazer escansão. Você vai entender que aquele poema ali é decassílabo. E por que ele é decassílabo? Por que o movimento literário ele vai considerar esse poema, né, a forma do poema, com versos decassílabos? Versos decassílabos são versos aí que tem 10 sílabas na divisão poética. Mas que diabo é isso? Você já aprendeu. Você já tem um entendimento. Entendi agora. Entendi. Entendeu agora? Entendi. Tá tudo bem agora. Tá. Pior que eu consegui entender, cara. Eu também. Eu não sei se ficou assustado. Ótimo vocês conseguirem entender, porque dessa forma vocês associam lá na frente. É isso que eu quero que vocês façam. Tudo bem? É estranho. Por que é estranho? Porque é algo novo para vocês. Vocês não veem isso. Eu vi isso na faculdade, gente. Isso é chato pra caçamba, Liz. Tudo bem? É muito chato. Deus que me perdoe. Certo? Isso aí, cara, tá voltado a poema. Eu não gostava de estudar poema, porque o que acontece com o poema? O poema, eu sei que vocês têm essa dificuldade também, tá? Beleza? Eu sou uma mera mortal como vocês. O poema, ele tem uma linguagem subjetiva, não é isso? A gente acabou de ver aí que a gente tem uma linguagem subjetiva tratada aí, né? Nos gêneros, principalmente aí no lírico. Aí a gente acabou de ver, né, que o poema é trazido aí de forma subjetiva. Aí você percebe, nesse poema, ele tá falando disso. Mas, cara, não tem uma ampla interpretação? Aí na sua prova, o cara que fez né, a questão, ele já pensa outra coisa desse poema. Olha a bagaceira. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que virar um Megazord, entendeu? E entender, né, de fato, o que aquele poema traz aí com um entendimento, né, claro e objetivo que a banca trouxe para você.
Por que eu digo isso, né? Não é para vocês, né, se assustarem, mas é para a gente rir um pouquinho, porque a gente tem que entender o que realmente o enunciado está pedindo, né? O que acontece? As provas, né, que estavam aparecendo, né, por agora não, tem um tempinho, estava trazendo aí obras e até músicas de pessoas que não tinham morrido ainda, né? Por exemplo, pegaram uma música do Nando Reis e colocaram numa prova. Eu não sei se vocês viram isso. Pegaram uma música dele, colocaram na prova e fizeram algumas perguntas. Beleza, eu acho que eram 10 perguntas. Eu acho que eram 10 perguntas. E aí, deram para ele fazer essas questões, essas 10 questões. De 10 questões, o autor da música, ele acertou 3 questões. Quer dizer... Deu para entender? Por quê? Porque traz uma forma ampla de entendimento. Conseguem entender isso? É completamente fora da ideia, né, do que o autor quer passar. É o que o enunciado está te pedindo para responder, amado. Entendeu? O que o enunciado está te pedindo é aquilo que tu vai responder. Entendeu? Porque é óbvio que ele vai chegar e vai falar assim, pô, esse trecho aqui, eu quis falar isso. Então, ele vai lá e vai marcar aquilo que ele quis falar. Mas o que o enunciado, de certo, está querendo aí, né, que você responda, amado? E aí você tem que aí ser o megazord do enunciado, que eu já falei para vocês que a parte mais importante da sua prova é o enunciado, né? Uhum. Mas Fala quando comigo. até o enunciado é uma parte do poema, aí eu fico bugado. Não, obviamente que nas provas de vocês, eles trazem um fragmento, trazem um trecho aí dessa obra, e aí o que ele faz? Ele, né, contextualiza aquilo ali, ele não vai botar jogado ali, interprete a frase. Não, ele vai colocar de maneira contextualizada ali para você responder essa questão. É a mesma coisa quando ele traz uma obra de um movimento literário, né, que, sei lá, de um poeta Árcade, e, sei lá, ele faz uma pergunta, só que ele contextualiza aquilo ali. Ele não deixa solto, ele não deixa jogado. Ele ou vai pegar um fragmento, ou vai falar que a partir da leitura do texto, né, para você identificar as características daquele texto. Então, quer dizer, você observando o nome do autor, se você sabe o nome do autor e associa ao movimento literário, você já sabe as características que ele traz, né? Então, é importante você ter sempre essa conectividade, tá? Hein, professora? Oi. É igual aquela... Tem uma questão, você já deve ter feito, que o texto é sobre... Eu só não lembro o autor, mas ele escreve, ao que parece, a mulher, né? Que ela tá no leito de morte. E o cara fica falando pálida como a lua, sei lá, e tal. Certo. Aí, tipo, você tem uma interpretação, mas quando você lê o enunciado, não, aí a tua resposta tem que mudar para você acertar. É isso, é exatamente isso que eu estou falando, Gabriel. Exatamente isso, muito bem. Quando você tem uma leitura, você tem uma interpretação, né? Você está lendo ali de maneira objetiva, porque você está lendo ali a lua, né? Você pensa que ele está falando, retratando da lua. Pô, legal, beleza, tá falando da lua, que bonitinho e tal, não sei o quê. Mas quando você vai lá para o enunciado, ele já situa, né? Já te situa ali para outro ponto, para outra interpretação, que é a interpretação subjetiva, né? Trazendo aí a lua, fazendo semelhança aí à moça que está falecendo. Então, é isso é importante, vocês precisam entender que o enunciado, ele pode até te situar, te colocar, opa, não é isso que eu estou pensando do texto. Vou dar uma lida porque o enunciado aqui está falando que não é a lua, é a mulher. Então, eu vou ler novamente com essa ideia de ser a mulher. Tudo muda. Tudo muda. É bom vocês terem esse start, tá? Professora. Oi.
Pior que todos os poemas que a senhora tá falando, eu já ouvi falar um dia. Eu falei, pô, não tem tanto conhecimento, assim, literário assim, não, cara. Que tanta cultura. Mas assim. vocês estudam o tempo todo, vocês estão estudando o tempo todo. Eu, Bruno, todo professor de português que passa por você traz uma bagagem literária. A gente não faz, sei lá, pega um texto qualquer. A gente pega um texto tanto de concurso, né, que eles já utilizam em concurso, como, né, esses textos que são marcas aí de concurso também, que já caíram em concurso, outros concursos, sem ser banca militar. Então, é bom vocês terem sempre esse contato, né, com as questões, né? Por exemplo, essa semana eu vou mandar para vocês uma lista de exercícios voltado aí ao gênero literário, à questão mesmo dos aspectos, né, construtivos do poema, né, para vocês já se permitirem, né, ambientalizar com alguns textos. Cada lista, né, cada lista de exercícios vai trazer um monte de textos para vocês que, se chegar na prova, você observar e tiver ali, você já fica mais relaxado. Fica, caraca, eu já vi esse texto. Beleza, tranquilo. Tá? Professora, Oi. ano passado, escola naval, o Bruno falou, esse texto aqui vai cair em alguma prova. Cada prova da escola, todo mundo tirou acima de 10, cara. Gente, eu Todo tenho mundo medo sabia. do Bruno. Olha só, tenho medo do Bruno. Eu tenho medo dele. Eu também tenho. Ele parece que ele faz um raio-x, entendeu? Ele faz as questões com o modelo da prova, ele pega uns textos que às vezes caem em prova, pega tema de redação que cai. Eu tenho medo do Bruno às vezes. A redação do ano passado, eu fiz a prova de bombeiro no passado, né? Eu não tava nem Uhum. ligando muito, mas eu fiz. Aí ele falou assim, pô, estuda esses temas aqui. Ele me mandou dois ou três temas de redação. E eu não sou muito bom em redação, agora que eu tô conseguindo melhorar um pouco. Aí eu fiz um dos temas que ele mandou. Eu fiz uma redação em casa, boa, ele corrigiu. Eu cheguei lá, era o mesmo tema. O mesmo tema. O que você pensou? Eu tirei 9 na O que você redação. pensou? Eu falei assim, mano, como o Bruno fez isso? Eu não entendi nada. Como o Bruno fez isso? Eu não sei. Eu tenho medo desse homem às vezes, entendeu? A admiração, ao mesmo tempo, é medo. Um pouquinho de medo. Fala, gente, essa pessoa, sei lá, tem um raio-x no olhar, fala assim, eu sei o que vai cair. Fala e vai. Eu saí da prova mandando mensagem pra ele. Eu saí da prova, isso não é possível. Pra você ver como é que as coisas são, hein? Então, aula do Bruno, focado, 100%, hein? Tudo que ele falar, tu pega. Hein? Ó, vamos lá. Na divisão silábica poética, você deve ter observado que a segunda, terceira e a sexta sílabas são formadas pela união de sílabas gramaticais, né? A gente viu aqui a união de sílabas gramaticais, né? Que vocês até me perguntaram, por que eles estão juntinhos, né? Aí ele vai explicar, ó. Isso ocorre sempre que há o encontro de duas ou mais vogais tônicas ou átonas no final de uma palavra e início de outra. Além disso, na divisão silábica poética, a contagem para a última sílaba tônica, no caso, a sílaba bo, da palavra embora. Então, ó, é a última sílaba tônica que eu vou contar aí, tá? De acordo com o número de sílabas poéticas, os versos recebem o nome de monossílabos, uma sílaba, dissílabo, trissílabo. Aí a gente começa, olha só, é igualzinho, ó, uma sílaba, dissílabo, duas sílabas, trissílabo, três sílabas. A partir de 3, né, a gente já conta, ó. Redondilha menor ou pentassílabo, 5 sílabas. Redondilha maior ou heptassílabos, a gente encontra mais, né? Redondilha menor e redondilha maior, tá? Octossílabo, que não é muito comum de ver. Decassílabo, gente, sempre vem. E alexandrino também, que são 12 sílabas, tá? Tem que saber isso aí? É bom você colocar na cachola, tá? Beleza? Não, com 4 e 6 não. Tá? O alexandrino, 12 sílabas, decassílabo, 10 sílabas, é assim, é o que mais tem, tá? E redondilha menor, né, com 5 sílabas, e redondilha maior, eu também tenho alguns aí que vêm com esse tipo aí de
divisão poética, tudo bem? Isso aí é bem bacana você ter noção. Pô, só de você saber que decassílabo são 10 sílabas e alexandrino 12 sílabas, redondilha menor, redondilha maior, quantas são? Você já tem um entendimento aí da organização da estrutura do poema. Tudo bem? Beleza? O verso cuja métrica se repete é chamado de verso regula, sendo utilizado por poetas de todos os tempos. No século XX, os poetas modernos criaram o verso livre, que não obedece a uma regularidade métrica, ou seja, os poemas apresentam versos de tamanho variado. Isso aí a gente vai começar a ver aí, né, no pré-modernismo e no modernismo, né, que são aí os poetas trazendo aí versos livres que aí não trazem uma métrica, não trazem uma ideia de numeração silábica, né, voltada ao poema. Os versos são divergentes, tá? Na marcação de sílabas poéticos. Ritmo. Cara, Oi. a senhora sabe me dizer se essa métrica atrapalhava demais os poetas? A ponto de Olha, eles terem que fazer isso? não, na verdade, os poetas, eles para escrever um texto utilizando a métrica é um pouco difícil. Vocês sabem, né, que a partir do momento que a gente, né, trouxe aqui o estudo da escansão, né, essa divisão poética, o poeta ele precisa utilizar as palavras adequadas para ter essa divisão certinha. Então, era mais demorado, tá? Até hoje, a gente tem aí alguns poetas de hoje, contemporâneos, que utilizam aí essa questão de métrica, tá? Mas não quer dizer que seja algo que atrapalhe, né? Mas sim algo que trazia uma ideia formal, né? Uma formação do poema bem, né, organizada, né? Que, por exemplo, foi o que vocês falaram, né? Os parnasianos eram aqueles que trouxeram de maneira bem pontual, né? Bem enfática essa estruturação. Tudo bem? Oi. Eu, antes de conhecer o Bruno, cada parágrafo 5 linhas. Eu depois. O primeiro parágrafo tem 6, o segundo tem 9, o terceiro tem 10. E aí vai. Bom, né? É ótimo. Verdade. Cara, olha, eu não sou de fazer isso com um professor, não. Até porque eu tenho vergonha, sabe? Mas eu admiro muito os profissionais de língua portuguesa do PFD. O Igor é fenomenal. São brabos. Agora, A senhora o Bruno, também. A senhora também é braba, eu não lança tenho... braba. Quem? A senhora lança as braba. Isso que é brabo. Mas eu não gosto muito dessa ideia, não, porque eu só tenho 3 anos de vivência com a língua portuguesa. Esses caras, eu tenho uma admiração muito grande em função mesmo de trabalhar com eles, porque eu vejo como eles têm facilidade de trazer a língua portuguesa. E eu acho isso maravilhoso. Quando eles entram na sala de aula e trazem essa facilidade para vocês, fica tão bom, tão gostoso de estudar, que é bom você enaltecer esse trabalho, né? Tanto nas listas que o Bruno traz, eu sou apaixonada pelas listas do Bruno, eu refaço as listas dele, porque eu gosto de fazer exercício, eu gosto do modo como ele traz os exercícios, que ele cria exercício, eu acho genial. Então, assim, vocês estão em boas mãos, você aproveitar aquilo que você tem, né? Então, vamos lá, o ritmo. Ao ouvirmos uma melodia qualquer, percebemos que ela foi composta em determinado ritmo. Um poema também tem ritmo, que lhe é dado pela alternância das sílabas. Olha só, dado pela alternância das sílabas acentuadas e não acentuadas. Isto é, sílabas que apresentam maior ou menor intensidade quando pronunciadas. O conceito poético de sílaba, o conceito poético de sílaba acentuada nem
sempre coincide com o conceito gramatical de sílaba tônica. Então, vamos separar as coisas? Vamos combinar uma coisa assim? Quando vocês, né, ouvirem sobre poema, vocês descartam a possibilidade de ser um conceito gramatical, quando a gente fala aí de divisão, né? A divisão aí das sílabas, aí você já entende, já tem um entendimento, certo? Beleza? Então, ele fala que nem sempre coincide com o conceito gramatical de sílaba tônica, pois a acentuação de uma sílaba poética é determinada pela sequência melódica a que ela pertence. Então, vamos lá. Observe o ritmo destes versos do poema em estudo. As sílabas acentuadas estão destacadas, ó. Tuas palavras antigas deixei-as, todas deixei-as. Você deve ter observado nesses dois versos que o ritmo ocorre de forma regular, já que as sílabas acentuadas sempre são a quarta e a sétima. Então, peguem isso, guardem para a vida, tá? Eu tenho aí dois versos. Cara, que loucura. Ó, tuas palavras antigas, quarta e sétima. Deixei-as todas. Deixei-as, ó, quarta e sétima. Isso é o ritmo. Isso é ritmo de um poema. Ai, Jesus, vocês são muito bons. Cara, pior que sempre tem uma coisa, cara. Tipo assim, ou você não sabia, ou você sabia e esqueceu que ele explora você. Ele explora você, explora o seu medo. Explora. Isso é ótimo, eu amo. Vamos à rima. Recurso musical baseado na semelhança sonora das palavras no final dos versos. Então, você sabe o que é rima, né? Você tem aí, né, uma rima, quando você rima e às vezes até você faz aí uma mixagem, né? Eu gosto muito de fazer umas rimas, né? Vocês sabem disso. Então, ó, quando coincidem no final dos versos, né? Quando eu tenho lá a incidência de rimas nos finais dos versos, as rimas, dependendo da estrutura sonora, podem classificar-se em interpoladas, alternadas e emparelhadas, segundo sua organização em esquemas. A, B, B, A. O que é isso? A, B, B, A. É quando eu tenho aqui, ó, a primeira palavra, né? Que vai rimar com outra palavra aqui de outro verso, né? Do final de outro verso. Aquela que ela rimar também vai ser A. Por quê? É a primeira palavra rimando com a outra palavra. E da segunda estrofe, do segundo verso, desculpa, eu tenho aqui, ó, uma palavra que vai rimar aqui, ó, com uma outra palavra. Então, vai ser a mesma estrutura com a mesma definição. Tudo bem? Tudo bem? Beleza? Então, quando eu tenho aí rimas, eu tenho essa ideia de A e B. Então, eu tenho estruturação assim. Tudo bem? Os versos que não apresentam rimas entre si são chamados de versos brancos. A gente tem aí alguns versos, até aqueles que a gente viu, né? Poema de sete faces. A gente viu aí que em algum momento a gente não tinha uma rima, né? Então, a gente tem aí versos brancos, né? Então, ó, olha o exemplo de Rosiana Murray. Um barco passa todas as tardes pela janela. Atravessa os ares, as horas, as folhas das árvores e ao lado passa, carregando meus sonhos, o mar e os sonhos. Não teve rima aqui. Então, quer dizer, a gente tem aqui versos brancos. Certo? Tudo bem? Beleza? Vocês conseguem entender isso? Sobre a questão da rima, tá tudo bem? Tá tudo bem. Esse verso branco aí, ele assim, parece mais tranquilo de analisar. Mesmo você não tendo rima. Professora, então, Oi. em um mesmo, não era um texto, né? Em um mesmo poema,
eu posso ter versos brancos e versos com rima, certo? Então ele Isso. Quando eu Mas- tenho versos aí com rima, aí eu tenho que perceber se eu tenho essa estrutura de AB, né? Aí eu vou perceber, né? Quais são. Porque, ó, interpoladas eu tenho ABBA. Alternadas, AB, AB. Emparelhadas, AABB. Sim. Então, tem alguma nomenclatura para esses tipos de poema? Ou, por exemplo, se ele tiver uma rima no meio do poema, assim, não necessariamente aquele poema tem rima, né? Não é uma rima, Isso. é sim um poema com rima, né? Isso mesmo. Exatamente isso. Tá bom, obrigado. Tá legal? Conseguem entender isso? Alguma dúvida mais sobre essa questão? Tá tranquilo. Alguém falou aí comigo? Tá tranquilo. Ah, show. Então vamos lá. Foi? Aliteração. Vocês sabem, a gente está dentro aí da questão de figuras de linguagem, né? Aliteração, repetição constante de um mesmo fonema consonantal. Então tá lá, sua saia sujou sábado. Eu tenho essa estrutura em que todas as palavras têm aí a repetição de um mesmo fonema, tudo bem? Beleza? Sim. Dúvidas? Isso aí é igual, né, professora? É uma figura de linguagem também. Isso, é uma figura de linguagem. Tá dentro aí do estudo da figura de linguagem. Tá dentro do poema? Tá dentro do poema. Tudo bem? Uhum. Assonância é a repetição constante de um mesmo fonema vocálico. Aí já é uma vogal, repetição de vogais. De sílabas semelhantes, mas não idênticas, tá? Ó, formas alvas, brancas, formas claras. Certo? Eu tenho lá Até a a repetição. sílaba? Hã? Até a sílaba tem que ser semelhante? De um fonema vocálico e de sílabas semelhantes. Eu tenho aqui, ó, formas, última sílaba, última sílaba, última sílaba, última e última. Todas elas têm última sílaba. Caramba, nunca reparei isso. Louco. Deu para entender isso? Deu. Tá padrão, tá padrão. Tá? Alguma dúvida aí, povo? Prof, a Vou Camila... responder, Camilita. Tá. Já. Deixa eu acabar, porque eu tô com 1 minuto. Vamos lá. Geral morrendo de cansaço aquilo que eu tô vendo. Nada, esse cansaço não existe. É difícil. Não existe. E aí, a última aqui, tá? Paranomásia e paralelismo. Vamos lá. Paranomásia está dentro também, né, da estrutura das figuras de linguagem, beleza? E aí, a paranomásia é a aproximação das palavras de um texto pela sua semelhança na forma ou no som. Então, vamos lá. Como um eco que vem na aragem, a instruir, rugir e mugir. Olha só, a estrutura aí me traz uma semelhança, tá? Na sua forma, beleza? Então, se eu tenho lá estrugir, rugir e mugir, olha aqui, eu tenho a terminação aqui, ó, ugir, né? Igual, né? Semelhante aí, trazendo semelhança aí no som dessas palavras na terminação. Então, isso é uma paranomásia. Tudo bem? E o paralelismo, né? Paralelismo, prestem atenção no que é paralelismo. Olha lá. Todo mundo bem atento, tá? Paralelismo, repetição de ideias. Olha lá. Repetição de ideias e palavras que se correspondem quanto ao sentido. Então, olha lá, paralelismo, eu trago aí, por exemplo, paralelismo semântico. Eu tenho uma repetição de ideias e palavras, ou seja, eu posso ter aí uma repetição de ideias e palavras dentro da estrutura do poema,
ou de palavras, tudo bem? Que se correspondem quanto ao sentido. Então, por exemplo, eu tenho lá, mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Esses versos dessa música me trazem aí uma repetição, né, de ideias, tudo bem? É preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Então, essa repetição de ideias para trazer aí um sentido é o paralelismo. Dúvidas? Tá top. Pô, nem chegou ainda no trovadorismo ainda, cara. Tranquilo. Tudo bem? Tá longe. E aí, para quem a Camilinha perguntou aí a diferença de poema e poesia. E aí, povo, fala para mim, qual é a diferença de poema e poesia? Vocês têm que saber isso, pelo amor de Deus. Não tem um que é texto e outro é em forma de prosa? Tem uma parada assim, não tem? Não, poema e poesia tem uma estrutura, né, de versos, né, de estrofes, né? Não faço ideia, professora. E aí? Também não faço ideia. Não. Poesia está mais pautado para uma ideia mais limitada. Não, a palavra não é essa. Para uma ideia mais curta. Resumida? Né? Mais resumida. Traz mais a questão do ritmo e da rima do que no poema. O poema você pode trazer até uma história contada na forma de estrofe, na forma de verso. Mas a poesia não, a poesia traz mais a questão da rima, traz mais essa estrutura rimada, como a gente viu lá, da melodia, certo? É uma estrutura assim. O poema não, o poema ele já pode vir até mesmo contando uma história de forma poética, né? Entenderam? Então é uma forma mais densa, pode se tratar dessa forma. Conseguiram entender essa diferença? Sim. O soneto é um poema, é um tipo de poema. Tá? Beleza? 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 O soneto, a estrutura do soneto. Como é que é a estrutura do soneto? 3 quartetos e 2 terceiros, é isso daí? 2 quartetos e 2 tercetos. Esses quartetos a gente acabou de ver aqui, ó. Tá de lá em cima, lá. Cadê? Tá lá em cima, peraí. Tá aqui É não. outro. É aqui. Ó, terceto, estrofe de 3 versos e quarteto, estrofe de 4 versos. Então, o soneto é estruturado dessa forma, tudo bem? Para ser um soneto, eu tenho que ter essa estrutura, tudo bem? Tudo bem. E aí, ficou alguma dúvida? Professora. Não. Dúvida? Ó, fala aí. Mestre. Sim, fala comigo, Biel. Mas o poema não necessariamente tem que ser em forma de verso. Sim, tanto que a gente vê, por exemplo, na questão do modernismo, a gente vê algumas estruturas. Por exemplo, eu tenho muita coisa bacana para mostrar para vocês. A gente tem um poema que é assim, Coca-Cola. Aí Coca-Cola é escrita e vai perdendo uma parte da palavra Coca-Cola. Aí no final tem assim, cloaca. Isso era uma crítica Já vi esse. social. Isso é um estilo aí de poesia. Entenderam? Sim. Então é bacana vocês levarem em consideração essa diferença. Né? As dúvidas vão vir só nos exercícios, cara. É verdade, eu tô com medo do exercício, porque é muita informação. Não, relaxem, tá? Relaxem que a gente vai fazer devagar. A dúvida que vocês tiverem é individual, vocês podem até me chamar no privado para eu poder tirar a dúvida de vocês. E, para terminar, se você chegou até aqui, isso é na vida, tá? Se você chegou até aqui na vida, beleza? Não é agora que você vai desistir. Eu tô
confirmando isso com você. Eu tô afirmando que você não vai desistir agora, ok? Tá difícil, é mais uma coisa que a gente entrou aí, né? Literatura. A gente tem que se aprofundar, a gente tem que estudar, beleza? O seu foco não é a farda, o seu foco não é SpaceX, não é AFA, não é escola naval. O seu foco é quem? É você. Por que eu falo que o seu foco é você? Porque é o seu nome que vai estar lá na lista de aprovados e classificados. É você, né, que a partir daí vai ter uma vida nova, vai conseguir aí viver uma vida diferente, uma vida melhor, dar uma vida melhor para quem merece, né, que está contigo aí correndo atrás, certo? Tenha certeza que está mais perto do que antes. Se você está chegando até aqui com uma bagagem, essa bagagem tá pesada, né? O sacrifício tá, caraca, eu não tô aguentando mais estudar, não aguento mais essa vida. É porque tá chegando perto, ok? A nossa farda nos espera, tá chegando, pessoal, o momento que vocês vão ter a farda na mão, beleza? Prestem atenção. Eu acredito que eu não dei o meu melhor hoje. Eu senti que eu não dei o meu melhor. Não é para falar que não ou que sim. Marina, eu acho que eu não dei o meu melhor. Mas deixa eu falar um negócio para vocês. Eu fui mordida de cachorro. Um cachorro me mordeu na sexta-feira e arrancou pedaço da minha pedaço. Só um pedaço, tá? Ih, cachorro zumbi, cara. Eu tive que tomar ai, qual o nome? Antirrábica. Não! É aquela... Inflamatório. Vocês entendam que o prazer que a gente tem de estar aqui, mesmo a gente passando por essa situação, entendeu? Que só a quarentena me dá, entendeu? Me dá um prazer enorme de estar aqui com vocês. E eu quero dizer para vocês, estar com vocês, e que qualquer coisa, vocês sabem onde me achar. Tudo bem? Fiquem na paz.